E o nosso bate-papo hoje é com o pastor Arnaldo Oliveira, ele que é pedagogo licenciado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também é bacharel em teologia pelo CFTBN e pós-graduado em psicologia educativa pela Faculdade Montenegro e também pós-graduado em psicanálise clínica pelo CETEL, Centro de Estudos Teológicos Logos, além de ser também autor dos livros Para que Existe a Família e Autoajuda ou Ajuda do Alto. É com o pastor que nós estamos aqui nesse café literário, nós estamos aqui homenageando todos os autores itapetinguenses, com livros aqui de autores de Itapetinga, e agora com mais um lançamento, o pastor vai falar sobre o lançamento do livro Itapetinga Vista Como Ela É. Ele vai dizer qual é o contexto histórico que ele dá dentro da narrativa sobre o município de Itapetinga. Pastor Arnaldo Oliveira, satisfação tê-lo aqui no canal Fala Meu Ilustre para falar sobre esse seu mais novo trabalho, Itapetinga Vista Como É. Bom dia. Bom dia, meu querido. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E um bom dia também para os seus seguidores nesse canal maravilhoso. É uma honra para mim, E diante de tanta literatura sobre a nossa cidade, como a nossa cidade é fantástica, Como ela está despida, na sua história. Isso é maravilhoso. E quero aproveitar essa oportunidade para estar falando também um pouco do nosso trabalho a respeito da nossa querida cidade, Itapetinga, uma cidade maravilhosa. Tem um slogan maravilhoso sobre Itapetinga. Eu acredito que foi o Dr. Espinheira que criou, que a hospitalidade de Itapetinga é maior que o seu próprio território. Então, isso é maravilhoso. E então, Maurício, nós começamos a pesquisar, porque o nosso trabalho, nós não trabalhamos na história dentro do contexto físico, mas eu sempre falo, trabalhamos com a alma de Itapetinga. Então, muitas coisas. A cidade também tem alma. A cidade tem alma, Toda cidade, porque na verdade toda cidade é formada por pessoas. Ela só não tem o espírito que o ser humano tem, mas ela tem alma. O próprio Jesus, ele falou com algumas cidades, Na Bíblia mostra que Jesus chegou para Betsaida e Corazim e disse: Betsaida, Corazim, se os milagres que eu fiz aqui tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, com certeza eles teriam vestido sacos de cinza e se arrependido. Em outro momento ele também chega para a própria Jerusalém e diz: Jerusalém, como eu quis cuidar de você, desejo assim como a galinha, cuida dos seus pintos, dos seus pintinhos. Então, a cidade tem alma. É importante que conheçamos a alma da cidade. Isso é muito importante até para aqueles que pretendem entrar na política, ser administradores, buscar conhecer na essência também da alma. É muito importante. Tá certo. Ô pastor, agora diga uma coisa. Como surgiu a ideia de escrever o livro Itapetinga Vista Como É? Foi um momento de inspiração ou o senhor, dentro desse contexto espiritual, o senhor acha que foi uma inspiração divina ou um desejo apenas do pastor Arnaldo, escritor que já tinha 2 livros publicados? Veja bem, eu vejo esse livro como um livro espiritual, veio de Deus. E eu, inclusive, foi até um livro que você me presenteou, eu lembro, aquele livro. Itapetinga, Quero Te Conhecer. Itapetinga, Quero Te Conhecer. E um outro também é o Mito, Espinheira, o Mito, exatamente. Então, você me presenteou com esses 2 livros e eu terminei me interessando pela história de Itapetinga. E comecei a pesquisar e vi algumas coisas que não batiam e percebi que era algo que estava acontecendo na cidade, por questão espiritual. Não era uma questão natural. E aí eu comecei a buscar, de certa forma, e parei por aí, Fiquei só naquela expectativa. Mas um dia, no aniversário da Segunda Igreja Batista,
né? Eu ia para a festa, né, até no dia de sábado, e deixei o meu carro na minha casa e desci a pé. Né? Cheguei em um determinado local, parei, os carros estavam passando e eu ouvi uma voz nitidamente. E ouvindo-se Jesus, ele falando assim, eu não sou o guardião dessa cidade. Achei aquilo esquisito. É sério? Eu não sou o guardião dessa cidade. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, eu vou pesquisar na dimensão espiritual. Então aquele deve ter sido o momento que surgiu a ideia a inspiração do livro. De buscar conhecer mais. Não inicialmente de escrever um livro, mas de pesquisar, sobre essa questão. Exato. Porque Jesus não é o guardião da cidade. O guardião da cidade. E aí fui para ali o aniversário da cidade, uma festa bonita. Uma banda de São Paulo estava fazendo ali toda a festividade. E aquilo ficou na minha mente. Aí eu desci, voltando para casa. Aí falei assim, Senhor, eu vou, junto com os pastores, buscar a chave da cidade, para a gente conhecer essa cidade, buscar na mão do prefeito, que é a autoridade máxima da cidade. A simbologia, né? E aí veio a voz, né, novamente. E eu sei que para muitas pessoas parece loucura, mas nós que, né, claro, temos uma força espiritual, assim, talvez mais apurada, a gente sabe, a gente entende quando vem da questão espiritual. E aí a mesma voz disse, não precisa vocês irem buscar a chave na mão do prefeito, porque vocês são autoridades que eu constituí na cidade, vocês pastores, né? Então daí começou e surgiu esse livro, né? E aí, pessoal, como é que começou essa pesquisa dentro desse contexto? O senhor falou, poxa, vou tentar descobrir por que Jesus não é o guardião da cidade e como é que o senhor começou a identificar pontos que confirmam isso que o senhor ouviu. Veja bem, toda cidade tem ciclo, né? Para você ter ideia, Itapetinga, ela está vivendo hoje o terceiro ciclo. O primeiro ciclo de Itapetinga nós alcançamos foi de 1924 a 1960, né? Então, esse primeiro ciclo, Itapetinga desenvolveu magnificamente. Ela chegou a 42 mil habitantes, né? Chegou a 400 mil cabeças de bovinos. A economia de Itapetinga estava bombando. Isso em 36 anos. O segundo ciclo aconteceu em 1961. Foi quando Itapetinga começou a entrar em decadência. As pessoas não percebem, falam, mas Itapetinga está em crise. Não, ela começou a crise no segundo ciclo. Não é uma crise, não diria uma crise. Ela passou a desenvolver com menos intensidade, né? E aí a gente percebe... Quer dizer, aquele boom do crescimento inicial começou a diminuir. Começou a diminuir. Aí você percebe, né, o seguinte, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, né, interessante, o primeiro ciclo de 24 a 60, 36 anos, né, 42 mil habitantes. O crescimento foi 1,67 ao ano. Já no segundo ciclo, de 61 a 2016, quando entrou o terceiro ciclo em 2016, Itapetinga, em 55 anos, né, só teve um aumento de 36 mil habitantes, o crescimento de 0,59. Né? Então, isso são realidades que acontecem porque vem por uma força, por algo, né, da linha espiritual. Porque tudo que acontece no plano físico, primeiro acontece no reino espiritual. Né? E as pessoas... Mas, pastor, às vezes essa situação não é em decorrência às vezes, de uma má gestão em nível de município, de estado, uma situação econômica que afeta o país, as regiões do país, os estados e municípios? Tem as crises, a gente sabe, existem as crises, né? Mas nós pegamos no contexto geral. Por exemplo, Itapetinga, ela foi a cidade, né, que teve um prejuízo maior com a economia da pecuária. E nessa diversidade, a gente percebe, Maurício, que o percentual que Itapetinga perdeu foi muito grande. Isso também me chamou a atenção, foi de 70%. Né? Na história de 1900
1960, né? de 61, quando começou a decadência, ela tinha 400 mil. E o seu livro faz comparativos com outros municípios da região, né, que não sofreram os mesmos danos. Exatamente. Né? Então a gente vê Itarantim, por exemplo, ela teve uma perda de 4,48. Uma coisa normal, uma coisa natural dentro da economia. Né? Dentro dessa taxa aqui, veio os problemas econômicos, os problemas políticos, né, climáticos da cidade. E também ela teve um aumento de 8,79 na pecuária. Né? Você vai para Itororó, teve um aumento de 2,17. Então você vai para Macarani, Macarani teve uma perda de 18, alta também, mas Macarani não foi uma perda. É que nos anos 70, a região de Macarani diminuiu o bovino e investiu no café. Mudou a cultura principal. Exatamente. Então, não houve uma perda. Maquinique dobrou um aumento de 100,38%. Né? Então, você vê que as cidades não tiveram aquela perda tão violenta como Itapetinga, que perdeu 70%. De 400 mil, foi para 138. Isso no segundo ciclo. No segundo ciclo, exatamente. Então, são dentro dessas temáticas aí que a gente foi pesquisando e foi vendo. Né, e o terceiro ciclo, pastor? O terceiro ciclo começou em 2016. É recente, então? Recente. Então, esse terceiro ciclo aí é promissor, é favorável para Itapetinga? É extremamente promissor. Agora vai depender muito dos gestores, que precisa ter sabedoria. E como o senhor tem noção exata de que esse terceiro ciclo começou em 2016, pastor? Porque, veja bem, a história mostra que Itapetinga houve um trabalho de libertação feito na cidade. Né? Trabalho muito bem feito. E depois desse trabalho, Itapetinga passou a viver uma nova fase. E é perceptível aos olhos naturais. Porque você vê Itapetinga, de 2010, justamente quando... E como foi esse trabalho de libertação? Esse trabalho de libertação foi feito por alguns pastores, né, que eles mapearam a cidade, buscando ali os pontos históricos, né, os pontos geográficos ali. E a gente sabe que Itapetinga é uma cidade privilegiada, né? É uma cidade rica na cultura, na tradição, nas religiões também. Infraestrutura boa, né? Boa infraestrutura. Para você ter ideia, Maurício, Itapetinga talvez seja a única cidade do Brasil que teve a prerrogativa de ter nascido e crescido, né, desenvolvido em torno de uma igreja evangélica. O comum eram os municípios surgirem, né, em torno da igreja católica. Quando surge um povoado, literalmente se abre um trabalho da igreja católica. Isso é natural, isso é... Não, porque a igreja católica foi, por muito tempo, religião oficial. Então, os tipos de coronel, por exemplo, eram comprados pelos grandes latifundiários, né? Com certeza. E aí aquele fazendeiro ele tinha uma propriedade enorme e a mão de obra era humana, a maioria, né? Pessoal na cana de açúcar, no café. Então, como o povo não tinha para onde ir, né? Como se deslocar para ir para a cidade para poder cultuar, o coronel construiu uma capela dentro da propriedade dele. E ali, à medida que ele ia dando espaço, né, terrenos para os seus serviçais, seus empregados, começava a surgir uma vila, um povoado em torno daquela capela. Itapetinga foi fundado por Augusto de Carvalho, devoto, né, de São José, mas ele não teve esse filho, né? Porque normalmente se cria uma paróquia, né? Exato. Mas Itapetinga não, surgiu a Igreja Batista. No coração da cidade. Exatamente. Né? Depois é que chega a Igreja Católica, São José. Mas, por incrível que pareça, na história da religião, a religião que mais sobressaiu de Itapetinga não foi a evangélica e nem a católica. Foi a religião afro. Predominou, né? Exatamente, na história de Itapetinga. O que o senhor conhece um pouco dessa predominância
da religião afro no contexto de Tapetinga, pastor, foi fruto de pesquisa também? Exato, porque na verdade, veja bem, a religião afro ela nunca teve grandes terreiros na cidade, mas ela tem um histórico, né, digamos assim, você pode ver que até hoje, né, ela tem pontos, né, marcados ali pela história, né, pelos os deuses da religião. Né? Então, Itapetinga ela foi uma cidade assim que a religião afro teve uma influência muito grande. Né? Não a religião em si, mas a questão de pessoas, né, ligadas. Figuras. Exatamente. Uma religião que ela não era tão difundida, né, em Itapetinga. Não tinha, assim, dizer, um grande terreiro. Tinha muitos terreiros, mas pequenos terreiros, aquela coisa, né? Não é como Salvador, que tem, né, na sua história. O senhor cita no livro aqui também algumas obras e monumentos espalhados pela cidade, que o senhor traz informações de conexão desses monumentos com essa tradição religiosa de religiões de matriz africana. O senhor cita muito também o próprio Manuel do Bonfim, grande escultor baiano, que foi o criador, né? Quem fez os bois da Praça Derivala, foi quem fez os orixás, da rótula dos orixás, né? E tem também algumas obras dele no Museu de Arte e Ciência de Tapetinga. O senhor traz essas informações. O senhor pesquisou sobre a vida de Manuel do Bonfim, né? Exato, eu achei interessante, fantástico esse cara, entendeu? Ele era o grande do primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, né, Salvador, Ilê, Axé, Iá, Nassau, Ocá. Então o cara entende tudo, né? Ele entende tudo, ele é fantástico. E ele é um artista internacional, ele não tem obra só em Salvador, em Itapetinga. Espera só trazia para cá o Esfera, né? É claro, ele ia trazer gente boa. Né? Então, e por isso, sim, a influência da religião afro sobre a cidade de Itapetinga. Quando ele produziu os bois da praça, ele já tinha essa ligação já com... Já tinha, né? E ali tem uma história ali maravilhosa ali sobre... também o que me chamou a atenção para pesquisar, né? Porque ali, no primeiro momento, era a Praça dos Três Poderes. Simbolizado, né? Que não eram os três poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, Sim, mas econômico. Mas era justamente isso. É ligado, sim. Porque ali foi feito justamente nessa ligação. E o que me chamou a atenção é porque ali tem o boi, a vaca, o bezerro. E por que três poderes? Quando a gente vai estudar, o que a gente encontra na conjectura é justamente o boi colocado ali, voltado para a prefeitura, representando o poder político, né? A vaca estava voltada para o Hotel Goitacás, representando o poder econômico, porque aquele hotel foi feito para receber os pecuaristas do Brasil. E visitantes que vinham para exposições, né? Exato. O bezerro para a maçonaria, representando a religião. Né? E aí tem toda uma história ali. Né? Eu acredito que o Dr. Espieira, na época, com certeza ele foi em Brasília, né? Na inauguração nos anos 60, e ele deve ter trazido essa ideia de lá, né? Porque no Brasil tem os três poderes. E ali na época, o Juscelino Kubitschek, a gente sabe que ele se achava que ele era uma pessoa, né, reencarnada como um faraó. Né? Então você vê que toda a estrutura de Brasília, ela tem um desenho dentro da arquitetura, dentro da história egípcia. E ali a gente vê, né, os três poderes. Porque, Maurício, veja bem, e o que eu achei interessante, poder político, poder econômico e poder religioso. As pirâmides, era justamente isso. Os faraós, quando morriam, né, eles eram colocados ali nas pirâmides. E sacrificavam todos os seus sacerdotes. E também balsamavam e colocavam dentro da pirâmide. Né? E todo o tesouro daquele faraó não era herdado por outro faraó, era colocado na pirâmide. Então na pirâmide estava o poder político, que era o faraó,
o poder religioso, que eram os sacerdotes, e o poder econômico, que era a riqueza. É uma certa lógica. Né? Exatamente. Então, tem toda essa história. Né? É maravilhoso. E aquela praça, quando ela foi feita, não sei se você lembra, ela tinha... era uma taça. O modelo dela é uma taça. Né? Então, ali tem tudo a ver dentro da história de Itapetinga, com a história do Egito e a história da religião afro. Ô pastor, o senhor contextualiza aqui, eu li o livro, né, para poder a gente... Não li o livro para a questão da entrevista, eu li, você me presenteou com o livro, eu já li e tal, e reli alguns pontos para esse bate-papo nosso. O senhor faz conexão religiosa, né, ou conexão religiosa mesmo, de algumas obras. O senhor citou aí a Praça da Deire Vale, né? Também a Rótula dos Orixás, a questão do a própria bandeira de Itapetinga, o símbolo, né, a logomarca do Sindicato Rural de Itapetinga, uma vaquinha que ficava na entrada do Parque de Exposições, e o senhor no livro mostra de que isso, de uma certa forma, trouxe uma influência espiritual e até negativa dentro do contexto da cidade. Porque tudo que se faz para uma cidade, né, em todos os sentidos, que seja naturalmente no plano físico ou no plano espiritual, sempre vai ter influência positiva ou negativa, né, no cotidiano do desenvolvimento da cidade. Isso é algo muito comum. Por exemplo, ali na Rota dos Orixás, né, ali é interessante, ali são 3 orixás, né, que eles guardam a cidade, certo? Eles guardam a cidade. E foi feito ali dentro de uma temática de números também. É tanto que foi inaugurado no dia 12/12 de 81. 1981. Exatamente. Então ali são 3 orixás que tem ali, né? Se não me falha a memória, é Oxalá, Ogum e Omolum. Né? Então, cada um tem uma função. Você pode ver que cada um está direcionado para um ponto. Exatamente. Você pode ver que o Ogum ele está direcionado para a avenida. Ali, ele é o senhor das avenidas, das ruas e das vielas de Itapetinga. Você vê que o Oxalá ele está voltado para o rio, é o senhor, né, das águas. Ele controla as águas da região, da cidade de Itapetinga, rios, lagos, lagoas. Né? O Omolum, ele está voltado para o grotão. Ele é o senhor da mata, o senhor das plantas, né? As plantas que curam. Mas falando assim, o senhor acredita que já o posicionamento de cada orixá já teve essa intenção? Já, sim. Cuidar da história, de tudo isso. Né? Então, você vê, e ali foi levantado justamente no dia 12/12 de 1980. Inaugurado, né? Exatamente. E foi colocado dentro de uma numerologia. Porque existe também a questão de número, como nós falamos no início, né? No céu tudo será 12. Né? Então Deus é um Deus também que, inclusive tem um grande físico, né? Galilei, que ele disse que a matemática ele fala assim, a matemática é a palavra onde Deus escreveu. É a linguagem que... mais ou menos assim, me passou agora, né? Então, se usa muitos números. E ali tem, justamente, por exemplo, 12/12 de 81, ali tem uma ligação, né, para fortalecer também o domínio, né, dos deuses, a cidade, né? Eles colocaram ali 12, porque representa os 12 orixás. Os 12 orixás são principados. A hierarquia dos orixás são 400 orixás. Esses 12 são líderes, são príncipes. Né? Então, ali quando você pega 12/12 de 81, você vai encontrar, né, o 12 no dia, 12 no mês
e 12 no ano. 8 em 1, 9. Mas lá você vê que tem uma siglazinha que diz assim, terceiro mandato. O terceiro mandato de Espinheira. Então você pega... Agora, a questão do 12, pastor, é tradição em Itapetinga, inaugurar obras no dia 12 do 12, que é o aniversário da cidade, é 12 de dezembro. Exato. Mas... Agora, aí você está trazendo um fato novo, que é o terceiro mandato, mais a soma do ano. Exatamente. Aí você tem o 12. Né? Você tem 12 no dia, 12 no mês, 12 no ano. E sobre os 3 orixás que estão ali, tem também o mesmo número para fortalecer, que é o 3. Quando você adiciona 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. No ano 81, você soma 8 em 1, 9. 9 dividido por 3. 3. Acha ele mesmo. Então você tem 3 no dia, 3 no mês, 3 no ano, 12 no dia, 12 no mês, 12 no ano. É no mínimo curioso isso aí. Exato, mas é justamente isso, né? Tem a questão da bandeira de Itapetinga, pastor. A bandeira de Itapetinga, eu acho que é uma bandeira muito bonita. A lei que cria a bandeira, no ano de 1967, ela traz a descrição do que representa cada figura, cada instrumento ali dentro da bandeira, a flor de lis, o laço heráldico, né, as folhas de louro, né, o brasão do município. E eu vi no livro que o senhor traz uma segunda leitura. Segunda leitura, exatamente. E a bandeira é fantástica. Ela é fantástica. Porque ali ela não foi feita só para... E foi feita por Espinheira, viu? O prefeito de Espinheira era engenheiro, Espinheira era capoeirista, Espinheira era desenhista. Tudo. Tudo em Itapetinga tem a mão de Espinheira. Mesmo quando ele não era prefeito, o cara contribuiu. Ele sempre... Aquele homem é bom demais. E como é que é essa segunda leitura Por exemplo, a bandeira ali, você vê que ela é uma bandeira estilizada. Né? Uhum. Ela tem o quadrante, né? Tem 2 bois, 2 flores de lis, né? Quer dizer, ela tem a leitura. 2 ramos. 2 ramos, né? A folha de louro, né? Um laceral. Exatamente, mas ali tem aquela leitura ali, muito bonita. Né? Então, o boi representando a riqueza, né? a flor de lis ali falando sobre a união dos itapetinguenses, e o azul representando as cores do firmamento. O vermelho, a luta e a força do itapetinguense, né? Coisa e tal. Mas a segunda leitura que você pode ver ali é que aqueles 2 bois, eles também representam os bois de Oxóssi. Né? A história é muito bonita. Conta que os orixás eles saíram para caçar, né? E tinham matado um boi. Só que lá, quando eles estavam por lá, eles ouviram o boi berrar. E eles voltaram. Aí os inimigos estavam invadindo a aldeia dos orixás, e eles voltaram e lutaram e mataram os inimigos. E aí existe o boi, né, de Oxóssi. É tanto que nos trabalhos de oferenda eles não matam boi, né? Então, tem essa história. Então, ali representa o boi de Oxóssi. Aquela flor de lis, na verdade, é a espada de Xangô. Né? Então, você vê que tem uma ligação... Né, ela tem um formato parecido com a espada de Xangô? Tem, entendeu? Se você for analisar, tem, tranquilamente. Então, as folhas de louro, né, representa ali também as 6 serpentes de Oxumaré. Você entendeu? Então, tem toda essa história. Né? Por isso que eu vejo a história de Itapetinga. E a cor azul, a cor vermelho, também tem. A cor azul. Então aqui o azul representa o firmamento e preservação divina da história de Itapetinga. Na segunda leitura, a cor azul é o azul guia de Oxóssi. Né? O vermelho simboliza o ardor em nossos corações. E na segunda leitura, a cor vermelha é o vermelho guia de Xangô. O pastor, e com relação ao monumento, a Praça da Bíblia, em Itapetinga? Ali sim também um monumento dos evangélicos também, que tem a mesma, como se diz, a mesma história. Né? Você vê que quando ela foi fundada ali, tem uma ligação muito forte. Já a Praça da Bíblia, ela está ligada ao número 7. Né? Ao número 7, que é justamente um número muito forte também na Bíblia. O número 7. E ali, cada porta ali
ela tem um sentido, né? Cada padrão ali que você vê a Bíblia, você vê, tem um versículo e ali tem uma resposta de Deus para a cidade. Então você vê que a cidade de Itapetinga é uma cidade super protegida, né? Para você ter ideia, Maurício, quando Espinheiro fez aqueles orixás ali, o vice-prefeito dele era um evangélico. Olavo Gil. Olavo Gil, entendeu? Então você vê que Itapetinga estava protegida. E o prefeito com a sua fé, né, invocando os seus deuses, Olavo Gil ali com a sua fé, né, invocando também o seu Deus, e Itapetinga desenvolveu assim, meu irmão. Por isso essa cidade, ela tem tudo para deslanchar. Então, agora, pastor, vamos entrar no terceiro ciclo aqui para a gente concluir. Aí o senhor disse que a partir de 2016 houve uma quebra de maldição. Quando o senhor disse que houve uma quebra de maldição, o senhor sugere que até então Itapetinga estava debaixo de uma maldição? Exatamente. Por quê? Veja bem. Itapetinga, a história de Itapetinga que começou, e você sabe muito, até mais do que eu, né? Você tem mais livros aí, pesquisou mais e pesquisa muito, eu sei que você é também uma apaixonada por Itapetinga. Quando Augusto de Carvalho libera uma área para fundar Itapetinga, a Itatinga, alguns fazendeiros não queriam que fosse nas suas propriedades. E teve alguns até que fizeram aberturas, né? Abriram uma parte de caminho para desviar o propósito de Augusto de Carvalho. E ali começou já uma divergência. Né? Isso tudo influi na história. Inveja. A inveja é terrível para trazer maldição para a cidade. A inveja mata, destrói, corrói, mói, dói, né? Exatamente. Então você vê, por exemplo, Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho, quando chegou em Itapetinga, ele veio praticamente, a história conta que ele teve uma briga violenta com a sogra, lá com a família da esposa. E ele, desesperado ali, pega, acaba com tudo que tinha, joga a família no lombo dos burros e vem para Itatinga. Vieram todo mundo machucado, todo mundo com o coração magoado. E se instala na cidade justamente essas mágoas, essas feridas, brigas entre família. Itapetinga, por muito tempo, queridos, você precisa entender como tinha famílias brigadas aqui. Por quê? Traz a ligação. Né? Então as maldições vêm dessa maneira. Né? Na alma da cidade. Atinge a alma da cidade. As pessoas colocam as maldições pelas suas vidas. Então aquilo a Bíblia chama de maldições hereditárias. A cidade vai herdando aquilo. Né? E Itapetinga é uma cidade que recebeu pessoas de todos os lugares. Né? Pessoas vieram aqui de todo jeito. Né? Então, tudo isso vai trazendo e acumulando maldições. E por isso que é importante se fazer sempre um trabalho de libertação. Né? Porque a inveja, esse aí... Quem não tem inveja de Itapetinga, né, mano? Quem não queria... É o filezinho da Bahia. É um pedacinho do céu. E eu vou falar, né? Porque é um pedacinho do céu, né? Fala aí, pastor. Então, a partir de 2016, houve essa quebra de maldição. maldição. Houve a quebra de maldição e muitas coisas. Aí os pastores alcançaram muitas coisas, né, sobre a cidade e foram feitas as quebras de maldições. Agora, a gente procura buscar ver a lógica naquilo que as pessoas falam. E se a gente for analisar, de fato, de 2016 para cá, no que diz respeito à movimentação econômica, à geração de emprego, à geração de renda, o comércio sendo fortalecido, de fato, de 2016 para cá, Itapetinga teve um desenvolvimento bastante acentuado em relação a isso aí, né? Exatamente, isso aí é visto... Novas empresas, novas indústrias. Então você vê, né, de 2016, quando o Rodrigo assume a prefeitura, como o comércio de Itapetinga evoluiu, empresas de outros locais abrindo filiais em Itapetinga, Itapetinga não parou. Né? Veio a pandemia, ela venceu a pandemia. Né? Inclusive o prefeito, né, a gente tira o chapéu para ele foi um empreendedor com muita sabedoria. Ele não fechou a cidade. Tratou bem o período. Exatamente. Uma postura firme, né? Exato. E não isolado, ele conectado com o chamado gabinete de crise, né? Exatamente. E com o comércio, com os produtores, com os industriais. Então, a cidade ela já está protegida, já estava protegida e está protegida, né, nesse sentido. Aí, pós-pandemia,
né? A cidade continuou. Os comércios que fechavam, se a porta está fechada, tinha a plaquinha. Ampliando, estamos ampliando, né, o prédio, estamos, né, fazendo uma reforma. Então, e aí você vê, né, quando você vai olhar a história, então, o açaí, por exemplo. Eu perguntei a Rodrigo, falei, Rodrigo, foi você que trouxe o açaí para Itapetinga? Não, pastor. Foi o prefeito, foi o governador que mandou? Não, eu falei, olha, quem mandou foi Jesus. E aí, então, você vê, Itapetinga recebe uma loja do açaí. Uma cidade com 78 mil habitantes. Não tem lógica. Né? Não tem lógica. Mas por quê? Dificilmente um atacadista como açaí instala uma filial numa loja, numa cidade com uma população pequena, né? Exatamente. E aí, a loja veio para Itapetinga. Isso aí eu falei, ainda brinquei com o Rodrigo, falei, olha, sabe quem trouxe? Jesus do Senhor trouxe para Itapetinga essa loja. E aí você vê os comércios que veio, e o atacarejo agora, o atacadão, né, chegando aí também. E daqui para frente, meu querido, vai ser coisas grandiosas. Porque Itapetinga está no terceiro ciclo protegido. E aí você vê, inclusive, as perdas dentro da cultura bovina, de 61 a 2016, só foi perdas. De 2016 para 2023, teve um aumento na história, de quase 5 mil. Na cultura pecuária? Na pecuária. Vai lá e faz um levantamento para você ver. Né? Então... um ciclo foi encerrado então. Né? Exatamente. E aí nós estamos num novo ciclo. Itapetinga é uma cidade privilegiada, né? Deus tem propósito grande para essa cidade e Ele vai fazer coisas grandes, nós temos certeza, né? Olha, queridos, vocês que estão tendo a oportunidade aí de estar vendo aí esse vídeo, né? Quero dizer algo interessante para vocês, né? Por que Itapetinga é um pedacinho do céu? Porque a palavra de Deus diz que lá no céu tudo será 12, tudo. 12 portões, 12 pérolas, haverá 12 anjos, com os nomes das 12 tribos de Israel. O muro da cidade terá 12 fundações, com os nomes dos 12 apóstolos, e a árvore da vida que dá 12 frutos diferentes. Mas Itapetinga tem uma história muito bonita e ligada também ao número 12. Né? Por exemplo, eu quero fazer algumas citações aqui. Bernardino, ele sangra a terra virgem de Itapetinga no ano 12. 1912. 12 anos depois, Augusto de Carvalho transfere seu domicílio para Itatinga, dando continuidade ao povoado. No mês 12 de 1938, Itatinga se torna vila. As primeiras 5 casas foram construídas e ocupadas no mês 12 de 1924. 12 meses depois, no mês 12 de 1925, já existia 12 casas no povoado, sendo 11 habitadas e uma em construção. No mês 12 de 1935, faltando 12 dias para o povoado completar 12 anos, o senhor Alfredo Dutra traz a Itatinga da Serra do Coruganta 12 índios domados para matar a curiosidade da população, provavelmente índios da tribo dos Botocudos. No mês 12 de 61, morre Bernardino. No mês 12 de 43, Itatinga passa a se chamar Itapetinga. Augusto de Carvalho, insatisfeito com a política, vende suas propriedades e no mês 12 de 39 transfere-se para Salvador. Com a ação militar de 64, 12 são os itapetinguenses presos e recambiados para Salvador. No dia 12 do mês 12 de 52, Itapetinga se torna cidade. Itapetinga é cidade polo. Seu território é constituído de 12 cidades: Catiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itarantim, Tororó, Macarani, Maquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória. Essas e muitas outras coisas aconteceram no dia 12. Então, eu falo e confirmo, Itapetinga é um pedacinho do céu. E o aniversário da cidade é no dia 12 do 12. Exatamente, né? Tá certo, então, pastor. Pastor Arnaldo, eu agradeço aqui, né? O senhor, quando falou que queria bater um papo sobre o livro, mas me fala aqui, o livro, ele já está à venda? Como é que a pessoa que tem essa curiosidade de ler o livro de Itapetinga, vista como é, adquirir um exemplar desse livro? Eu tive a honra de tê-lo por presente, o senhor me presenteou com esse livro,
eu já, como disse, já li e reli para esse bate-papo aqui. Aí tem um lançamento oficial, como é que faz? Veja bem, esse livro, por enquanto, eu montei esse livro. É uma boneca ainda, né? E passei para algumas pessoas, né, alguns pastores e algumas pessoas que viram e me pediram, mas eu não fiz ainda assim para vender, né, Agora, eu acho bom, viu, pastor? É um livro que traz uma leitura diferente do contexto. Exatamente. Ele é muito importante. Né? É muito importante conhecer a história nesse contexto. Né? Exato. Porque nós sabemos que a nossa cidade ela vai chegar a 200 mil habitantes rapidamente. Com fé em Deus. E outra coisa aqui interessante sobre o açaí que nós falamos, teve algo que me chamou a atenção. Né? O senhor Belmiro Gomes, que é o presidente do açaí na época, ele fez uma fala. O porquê que ele abriu, porque questionaram, né? Por que uma loja do açaí tem uma cidade de 78 mil habitantes? E a fala de Belmiro, parece que ele participou também do desenvolvimento da cidade. É como se conhecesse. Parece que ele ajudou a criar também o terceiro ciclo. Olha o que ele falou aqui. O avanço da cidade de Itapetinga vem sendo registrado nos últimos anos. 12 anos? Não, nos últimos anos. Certo. Né? Nos últimos anos. Uma cidade jovem, com potencial e que vive um novo ciclo de crescimento. Uma confirmação, né? Exatamente, né? Então, essas características foram grandes impulsionadoras para a construção dessa unidade, falou Gomes. Então, para se trazer uma loja como a Açaí, eles fazem uma pesquisa, qual e quanti. Claro. Conhecendo toda a história da cidade, para poder abrir uma loja. Não vai investir dinheiro. Exatamente. Então, por isso... Eles têm noção da perspectiva de crescimento da cidade. De crescimento. Né? E o que ele fala aqui, ele fala justamente no terceiro ciclo, 2016, quando surge o terceiro ciclo de desenvolvimento para Itapetinga. Né? Mas é isso aí. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa que o pastor Arnaldo Oliveira queira acrescentar? Fica à vontade. Não, meu querido. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Agradecer aos seus seguidores. Né? E nós vamos, sim, seguindo o seu conselho aí, né, a importância, nós vamos trabalhar também para publicar esse livrinho aí. É um livro simples, na verdade esse livro é o resumo de tudo que foi alcançado na cidade de Itapetinga. E é bom que os itapetinguenses conheçam, né, a história, né, da alma de Itapetinga. Itapetinga vista como é. Porque a cidade nem sempre ela é o que parece ser. Né? Então o livro desnuda essa Itapetinga que então, é vista de outra forma. O livro vai na alma de Itapetinga. Né? E eu passo para vocês. Itapetinga tem potencial. Né? Itapetinga tem potencial. Obrigado, né? Obrigado para todos vocês aí, seguidores desse canal de Maurício. Que o Senhor continue abençoando todos vocês. Mas se você permitir, eu quero ler uma declaração profética sobre a cidade. Quero encerrar com essa declaração. Presta atenção. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade. Mas eu curarei esta cidade e seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenhas tempo de paz e segurança. A ti, ó Itapetinga, virão os filhos que te oprimiram e se inclinarão, prostrar-se-ão aos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão, ó Itapetinga, cidade do Senhor. Em vez de desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém se interessava por ti, porém em ti, Itapetinga, uma excelência perpétua, uma alegria de geração a geração. Trocarei o seu cobre por ouro, o seu ferro por prata, sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. Farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus governantes. Todos os teus habitantes formarão um povo de justos, e hão de possuir esta terra para sempre, como renovos plantado pelo Senhor, a obra das suas mãos para manifestar a tua glória. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, ó Itapetinga, de desolação ou destruição aos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvores. O menor em Itapetinga virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo, e o Senhor ao seu tempo prontamente fará isso.
Não darei descanso aos meus olhos, ó Itapetinga, até ver cumprido em ti o propósito do Senhor. Inspirado em Jeremias 33 e Isaías 60. Essa é a promessa de Deus para Itapetinga. E aqui, interessante, trocarei seu cobre por ouro, o seu ferro por prata, e a sua madeira por bronze, e suas pedras por ferro. Falar nisso, já se descobriu uma jazida, um minério de ferro em Potiraguá, né? Está sendo explorado, e dali vai surgir muitas outras. Deus tem uma riqueza muito grande aqui debaixo desse solo, para todos nós, para toda a família itapetinguense. Então que o Senhor os abençoe nesse dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém.